de março. Prepare-se para isso. Por isso Deus colocou no meu coração, quando Deus colocou no meu coração essas 72 horas de avivamento, Deus colocou no meu coração uma palavra com o tema fogo no coração. Olha o que diz o texto: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Digam amém. Nós vamos estar muito atentos. Quero que você guarde isso em seu coração, porque se nós não tivermos cuidado, o tempo vai passando e aquela chama, aquele fogo que ardia no nosso peito, no nosso coração, no momento que a gente teve um encontro com Jesus, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, talvez nos primeiros anos, se nós não tivermos cuidado, muitas coisas poderão acontecer na nossa vida para que essa chama se apague e o coração fique frio. E naturalmente a pessoa vai perdendo
o seu propósito em relação, ou o propósito de Deus em relação à sua vida e o seu chamado. E termina se tornando apenas, quem sabe, em vez de uma vida avivada, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de crescimento espiritual, se não tivermos cuidado, vai se tornando apenas religiosidade na nossa vida. Talvez a gente vem à igreja, é dizimista, é ofertante, ok. Tudo na nossa vida está bem, não está em pecado, mas está faltando alguma coisa. E muitas vezes a vida espiritual não vai passando de um compromisso religioso. A coisa é tão séria, só para você ter uma noção, eu tenho orado muito a respeito disso, e tenho orientado a igreja, mas muita gente não tem ouvido ainda. A diferença da presença de pessoas no nosso culto de ceia em relação aos outros domingos, a diferença é grande. É no mínimo pelo menos 20% a menos. Será que a gente tem noção que é isso? Não há aquele desejo profundo, a chama viva. E olha que eu tenho orado, tenho orientado, na ceia eu falo sobre isso, mas quantos não têm parado para ouvir? E nós estamos vivendo um momento em que a qualquer hora, a qualquer momento, eu não sei a hora, mas está mais perto do que nunca, Jesus vai voltar. E uma das coisas importantes na nossa vida é a chama, é o fogo ardendo em nosso coração, em nosso peito, em nosso espírito, em nossa alma. E por isso Deus colocou no meu coração o exemplo desses 2 discípulos de Jesus. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de 2 discípulos de Jesus, que na verdade o coração deles naqueles dias estava frio. E observando a vida deles, nós vamos notar o que causa, qual é a razão por que um coração vai se esfriando, vai se tornando frio. O primeiro ponto que eu quero mostrar a você é quando a pessoa vai perdendo o discernimento, a capacidade de ver, de entender, de compreender quem é que está com ele, quem é Jesus. Se você observar, esses 2 discípulos, a jornada deles era de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém e descendo para Emaús. E durante essa caminhada, a gente encontra um momento que eles conversavam um com o outro dos fatos que haviam sucedido naqueles dias em Jerusalém. Só para você entender que o coração estava tão frio que eles perderam uma visão, o discernimento, deixaram de olhar com discernimento, de tal forma que Jesus simplesmente se aproximou deles. Eles estavam caminhando, aí Jesus se aproxima e se coloca ao lado deles. Eu estou falando de gente que andou com Jesus, que foi discipulado por Jesus, que foi ensinado por Jesus, e agora não tiveram discernimento, olhar para discernir quem é que estava do lado deles, quem agora estava caminhando com eles para Emaús. Jesus se coloca ao lado deles, caminha com eles, e o texto mostra que parece que os olhos deles estavam fechados, para não conhecer, para não reconhecer a pessoa de Jesus.
Quando o coração está frio, quando alguém vai se esfriando na fé, o coração vai ficando frio, essa pessoa vai perdendo o discernimento de uma visão clara da pessoa de Jesus em sua vida e através da sua vida. Segundo ponto, que na verdade, olhando para a vida deles, causa tristeza no coração. O segundo ponto, eu quero que você guarde isso em sua vida. O segundo ponto é exatamente a preocupação. Eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos, eles estavam tristes. Muitas vezes, imagina, eles estavam vivendo um momento de um sentimento de perca. Um sentimento de perca. Eles estavam angustiados, tristes, porque afinal Jesus não estava mais com eles. Era um mestre amado, aquele que sustentava a vida deles, que alimentava, que realmente trazia palavra de vida, que trazia esperança. E agora, com a morte de Jesus, a ansiedade, a tristeza, a preocupação tomou conta da vida deles. Às vezes nós enfrentamos situações na nossa vida, problemas, adversidades, enfermidades, lutas, batalhas, situações extremamente difíceis. E se a gente não tiver cuidado, isso pode trazer uma frieza ao nosso coração. Pode começar a eliminar a nossa fé, como esses dois homens, a tal ponto que Jesus fala com eles, Jesus conversa com eles e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? O que é que vocês estão falando? Muitas vezes a gente está tão focado na luta, no problema, na adversidade, que a nossa conversa, o nosso assunto, a gente só conversa sobre aquilo, não temos outro assunto. Você pode notar que eles conversavam sobre os fatos, estavam focados nos fatos, mas sem nenhuma esperança. E Jesus pergunta: o que é que vocês têm conversado? Talvez seja a pergunta de Jesus para nós hoje. O que é que nós temos falado nos últimos dias? No seu dia a dia, sobre o que você tem falado? Talvez a luta, a adversidade, o coração está cheio disso, tem causado medo, ansiedade, preocupação. E o próprio Jesus diz que a boca só fala o que o coração está cheio. E Jesus, sabendo sobre o que eles estavam falando, Jesus pergunta: o que vocês estão falando? E Jesus faz uma segunda pergunta: por que vocês estão tristes? O fato era para ser totalmente o contrário. O assunto deveria ser outro. O assunto deles deveria ser a ressurreição de Cristo. Mas eles falavam só sobre a morte, a desesperança. E eles ficaram angustiados, ficaram tristes. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Aí a gente observa uma coisa: nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de discípulos que tinham conhecimento a respeito da palavra, a respeito de Jesus, mas devido às circunstâncias, o conhecimento que eles tinham não tinham nenhum valor para eles, porque a fé estava sendo eliminada. E a gente observa que a primeira coisa eles tiveram como prova disso, eles tinham em sua vida, foi gerado em sua vida, tinham conhecimento, mas sem a fé, e isso gerou a incapacidade de esperar. Conhecimento sem fé gera na vida das pessoas a incapacidade de esperar. Eles não souberam esperar, eles estavam tão afetados pelas circunstâncias que eles não souberam esperar. E é tão interessante que o Senhor nos mostra e tem falado conosco nos últimos dias que a gente tem que esperar nele com paciência.
porque Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Então eles estavam praticamente com essa incapacidade de esperar. Faltou neles o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando uma pessoa não entrega o seu caminho, quando uma pessoa não entrega a sua vida, quando uma pessoa não entrega as suas ansiedades, não entrega as suas preocupações ao Senhor, não tem como, essa pessoa vai perdendo, eliminando a fé. E sem a fé, não há como Deus agir. Deus sempre vai agir. O que leva Deus a agir é exatamente a fé. Por isso o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E você pode observar que eles tinham conhecimento. E quando Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Eles, principalmente Cleopas, ergue a sua voz e diz: olha, porventura Jesus, porventura você é um peregrino em Jerusalém? Você não sabe das coisas que aconteceram? Olharam para aquela pessoa que estava do lado deles, que eles não conheceram que era Jesus, e perguntaram: porventura você é um peregrino? Você não sabe o que está acontecendo? E Jesus pergunta para ele: o que está acontecendo? Quais são as coisas? E eles disseram: olha, as que dizem respeito a Jesus. Quem era Jesus? Um profeta, poderoso em palavras e obras, alguém extremamente poderoso diante de Deus e diante dos homens. E você não sabe o que aconteceu. Os nossos príncipes e sacerdotes entregaram Jesus para ser morto, para ser crucificado. Interessante. E a gente colocou toda a nossa expectativa em Jesus. Nós esperávamos que Ele viesse redimir a nossa nação, a nação de Israel. Nós esperávamos nele. Você pode notar que eles não souberam esperar. Eles tinham conhecimento, mas agora sem a fé. E por isso eles não souberam esperar. Eles disseram: nós esperávamos nele, que através dele viesse a mudança de história de Israel. Mas agora já é o terceiro dia e nada aconteceu. É o terceiro dia que ele foi crucificado. Eles perderam a esperança, não souberam esperar. Segunda coisa, foram incapazes de crer. Eles tinham conhecimento, mas devido à falta de discernimento, devido às preocupações, devido à incapacidade de esperar, eles agora eram incapazes de crer, a tal ponto que eles até falaram: olha, é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro, elas foram lá e o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Elas não acharam o corpo. E elas disseram que apareceram alguns anjos e disseram para ela que ele está vivo. E até existe alguns dos discípulos que também foram ao sepulcro e notaram que também o corpo não estava lá. Eles sabiam, Jesus havia dito que ao terceiro dia iria ressuscitar. Eles tinham conhecimento, mas foram incapazes de crer. A frieza no coração gera a incapacidade de alguém crer na palavra, nas promessas de Deus.
Por isso a gente precisa estar muito atento. Aí eu vou te mostrar uma coisa interessante. Quando Jesus olha a frieza do coração daqueles 2 discípulos, Jesus sabia que a única forma de mudar o coração daqueles homens é através da palavra. Porque a fé vem pelo, por isso vem a importância de estarmos sempre ouvindo a palavra. Nós temos orientado que como é importante domingo após domingo, em tua casa, ler a Bíblia, participar dos cultos, olha, se assentar à mesa e ser alimentado pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Aqueles homens pararam 3 dias de ouvir, 3 dias, 3 dias eles não ouviram, 3 dias, entenda bem, 3 dias, e por causa das circunstâncias, eles perderam a fé, e Jesus teve que falar, Jesus teve que pregar para eles novamente, e a gente vai descobrir aqui a força da palavra. Jesus disse, chama a atenção deles e diz assim: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura vocês não sabem que convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vocês não se lembram do que foi ministrado? O Cristo tinha que passar por tudo isso e entrar na sua glória. E Jesus começa a pregar para eles. Começa lá em Moisés, uma figura, um tipo de Cristo. Como Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus veio para libertar a humanidade da escravidão do pecado, das garras de Satanás. Jesus começou a pregar por Moisés, e foi pregando, passando por todos os profetas, e eles caminhando e Jesus pregando. Quando chegou em Emaús, Jesus fez de conta que ia seguir viagem. Aí você vai entender o poder da palavra. Quando Jesus fez de conta que ia continuar a viagem, eles falaram: Senhor, para um pouquinho, fica conosco, já é tarde, fica conosco. Eu quero que você entenda, quando a palavra é ministrada no nosso coração, quando a gente recebe a palavra, aqueles 2 homens que estavam frios na fé, mas que Jesus começou a pregar, e a fé deles foi crescendo novamente, a fé foi sendo alimentada novamente pela palavra. Escute só, e à medida que Jesus foi pregando, começou a nascer no coração deles um desejo sobrenatural pela presença de Jesus, a tal ponto que eles disseram: fica conosco, fica conosco. Eles insistiram: fica conosco. Sabe de uma coisa, quando a gente vai recebendo a palavra, quando nós vamos abrindo o nosso coração para a palavra, quando a gente vai recebendo a palavra na nossa vida, o desejo do nosso coração é ter a presença de Jesus na nossa vida, a presença de Jesus na nossa casa, a presença de Jesus na nossa família, a presença de Jesus no nosso trabalho, a presença de Jesus no dia a dia. Olha o poder da palavra. Imagina alguém que para de ouvir a palavra, vai se esfriando e não vai valorizando tanto a presença de Jesus. Mas quando Jesus ministrou na vida deles, eles disseram: fica conosco, fica conosco. A mensagem foi tão fantástica que eles disseram: fica conosco, já é tarde, o dia está se declinando. Oi, Jesus nunca rejeita um convite. Se você convidar
convidar Jesus para entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas da tua vida, Jesus vai entrar. Porque Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqueles 2 discípulos disseram: fica conosco, nós estamos abrindo a porta da nossa casa para o Senhor. Vamos lá. E simplesmente Jesus aceita o convite. Jesus entra na casa e se assenta à mesa com eles. Eu estou falando de comunhão. Agora havia algo diferente. Além de uma presença, mas uma presença que se assenta à mesa. Quando você se assenta à mesa com alguém, você passa a conhecer essa pessoa melhor. Por isso eu acredito, quem está sentado à mesa hoje, dá um sinal assim. Hoje mais do que nunca você vai conhecer Jesus muito melhor. Você vai querer muito mais dele, da sua presença, do seu mover, do seu espírito, do seu propósito, do projeto dele para a tua vida. Diz a palavra que Jesus se assentou à mesa com eles. Mas além da comunhão, a bênção. Ter Jesus conosco na nossa mesa, ter Jesus conosco na nossa casa. Além da comunhão, nós temos a bênção dele sobre a nossa vida. Escuta, você imagina como estava o coração daqueles 2 homens, que alguns minutos atrás estava ansioso, triste, sem esperança. Mas quando Jesus entra na casa, se assenta à mesa, e diz que ele pegou o pão e abençoou. E depois de abençoar, repartiu o pão. Não, você precisa entender isso. Deus tem nos falado profundamente sobre a questão de repartir o pão. Como nós precisamos sermos generosos e repartir o pão. Sabe quando foi? Não foi apenas a palavra. Sabe quando foi que eles reconheceram que era Jesus? Quando ele pega o pão, abençoa o pão e reparte o pão. Quando ele repartiu o pão, eles reconheceram que quem estava lá era Jesus Cristo. Além da palavra e o desejo de ter a presença de Jesus, além de ter Jesus assentado à mesa, o que fez a grande diferença, que consolidou isso, foi exatamente abençoar. Quando Jesus abençoou e repartiu. Quando repartiu o pão, diz que os olhos deles se abriram, e na mesma hora Jesus saiu da presença deles. Agora escute só, eu quero que você entenda. Olha o poder do partir do pão. Olha que coisa fantástica. Primeira coisa, se abre os olhos. Isso gera reconhecimento. Quando alguém reparte o pão, quando alguém, na verdade, tem Jesus na sua vida, se assenta à mesa para se alimentar do pão, e quando alguém reparte o pão, naturalmente os olhos dessa pessoa se abrem. Quanto mais você repartir o pão, eu vou repetir e você vai entender isso no final. Quanto mais você repartir o pão, mais os seus olhos espirituais vão se abrir, e mais você irá reconhecer que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está presente na tua vida, está presente na tua casa, está presente na tua família, e você vai reconhecer que vale a pena repartir o pão. Quando se reparte o pão, abre-se os olhos, vem o reconhecimento. Quem precisa de Jesus, diga aleluia. Segundo ponto, quando acontece no partir do pão, segundo ponto que acontece,
De repente, imagina alguém que só falava de fracasso, de derrota, de perda, de desesperança. Foi a conversa de Jerusalém para Emaús, até que Jesus entra, Jesus participa, Jesus se aproxima deles, Jesus ministra a palavra na vida deles, Jesus entra na casa deles, Jesus permanece na casa deles, se assenta à mesa com eles, Jesus abençoa o pão e reparte o pão. Os olhos deles se abriram, eles reconheceram quem estava lá, quem esteve com ele, quem ressuscitara. E ouça, e na mesma hora a conversa muda. Agora vem confissão. Eles começaram a confessar, e além de confissão veio a unidade. Sabe, quando nós estamos assentados à mesa como igreja, existe confissão. Quando verdadeiramente nós estamos assentados à mesa como igreja, recebendo a palavra, tomando posse dela, repartindo o pão, eu quero que você entenda, servindo uns aos outros, nós vamos começar a confessar. Se é um problema que você está enfrentando, você confessa que em Jesus você é mais que vencedor. Se a coisa está difícil, está apertando cada dia mais, você confessa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se é uma doença, uma enfermidade, você confessa: pelas chagas de Jesus eu já fui sarado. É Ele quem sara todas as minhas enfermidades. Se é a salvação, a libertação da tua família, você confessa: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu quero que você entenda, eles agora mudaram a conversa. Eles confessaram e começaram a falar a mesma coisa, a mesma linguagem. Havia unidade, além de confissão, havia unidade. E um começou a falar para o outro: porventura não ardia, não queimava o nosso coração, não queimava o nosso peito, porventura não ardia o nosso coração quando Jesus estava falando conosco, quando Ele falava conosco, o nosso coração não queimava. Sabe, quando o nosso coração está em chama, além de confissão, além de ter os olhos abertos, além de reconhecer quem é Jesus, escute bem, além de confessarmos o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa vitória, ou confessarmos Jesus, sabe, nós nos tornamos um só como igreja. Eu vou repetir, nós nos tornamos um só. Agora os dois falavam a mesma coisa, havia unidade. Eles disseram: o nosso coração queimava, o nosso coração pegava fogo quando Ele falava com a gente. Sabe, quando a gente está em unidade como igreja, o nosso coração arde, o nosso coração pega fogo quando a gente está ouvindo a palavra, quando a gente está confessando a palavra, quando a gente se encontra um com o outro, não é para confessar, não é para fofocar, não é para falar mal dos outros. Quando a gente se encontra, a gente só tem um assunto: Jesus, 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 Jesus. Ele amou o mundo, Ele ama o homem, que deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso coração queima, sabe por quê? Porque nós estamos dizendo, temos um só assunto: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Nós precisamos estarmos preparados para a volta de Jesus. Quem quer estar preparado? Porventura o nosso coração não queimava, o nosso coração não ardia, quando Ele nos falava pelo caminho a respeito das Escrituras. Fica de pé, por favor.
Quando o coração está em chamas, olhe para mim e escute agora. Quando o coração está em chamas, eu espero que teu coração esteja queimando agora. Eu vou repetir. Eu espero que o teu coração esteja queimando nessa hora. Certo? Quando nós ouvimos a respeito das Escrituras, nosso coração queimava. Quando o coração está em chama, a gente não consegue ficar sem repartir o pão. Sabe o que eles fizeram? Antes eles vinham de Jerusalém para Emaús. Mas quando o coração queimou, eles voltam para Jerusalém. Eu tenho uma notícia dos céus para você. Quando uma pessoa tem o coração em chamas, o seu coração está em Jerusalém. O seu coração está na casa de Deus. O seu coração está em alcançar o perdido e trazê-lo para a casa de Deus. Porque o seu coração está em chamas. Porque o seu coração queima pelo perdido. O amor de Deus é algo sobrenatural em sua vida. Você não consegue ficar sem repartir o pão, sem falar de Jesus e tentar trazer todos para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. Diz a palavra que na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e todos os que estavam com ele. E a conversa era: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Eu estou aqui nesta manhã para dizer para você que ele não está morto, ele não está no túmulo, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está presente na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Ele ressuscitou. Eles disseram: verdadeiramente o Senhor apareceu para a gente, e nós o reconhecemos quando Ele repartiu o pão. Sabe quando é que eu reconheço Jesus? Quando eu reparto o pão, quando eu levo Jesus para outras pessoas. Porque, escute bem, o poder do fogo no coração gera o desejo profundo de falar de Jesus, de falar dele, de anunciar o Cristo ressuscitado e que ele é o pão da vida.